bem, gente. É o seguinte... Vamos Dá lá. muito paralaxe, é melhor para 16,50. Hã? 16,50. Dá muito paralaxe, é melhor para 16,50. É o VAR, né? Capelanes, você não se manifestou ainda. O Sgarbi, pra ele, seria gol legal. Surpresa também, né? Vocês têm um Mas coração eu quero a sua opinião. Vamos lá, primeiro esse chororô, pra mim é um chororô tremendo. Pra começar que eu já não tô bem, sexta-feira já tô Não tá daquele bem? jeito. Eu não tô Você bem, tá meio mas eu alterado? Tô feliz que o Furacão ontem Mas você tava lá ontem, eu tava lá, um louco. abraço Começou pra família. mal e terminou ótimo. Misericórdia, quase infartei quando tava no primeiro. Thiago Heleno. Bom, o negócio é o seguinte, o São Paulinos... Ele foi pra Curitiba e voltou, gente. Bate e volta, assim. Tamo aí. Eu só queria falar uma coisa, que uma sublinhada, vou dar minha avaliação em relação a esse lance. Agora, São Paulinos, por favor, menos chororô. Vocês têm que agradecer que, pelo menos dessa vez, o VAR traçou a linha. Porque contra o Palmeiras, nem a linha foi traçada na Copa do Brasil 2022, e as imagens sumiram. Meu Deus do céu. Então é aquela coisa que a gente fala aqui, eu não esqueço. Porque quando foi lá atrás, não, deixa passar, acontece. Não, o VAR é incompetente. Quando deram o desde lá pênalti de do trás. Caléria naquele lance, tinha impedimento e não checaram. Exato, e aí não traçaram linha do VAR, e aí as imagens sumiram, né? Então calma, menos chororô, porque quando foi lá, não vi nenhum São Paulino assim bravo, chegando com bandeirinha e apito, como você tá fazendo hoje falando aqui. de 2022. Pra começar. Não vou nem Em responder. relação ao lance agora, na minha avaliação, eu não consigo aferir 100% se o cara tava ou não. E eu vou te falar o porquê. Não vou ficar em cima do muro, vou dar meu veredito aqui. Já tivemos outras oportunidades que o jogador... É verdade. Já tivemos algumas oportunidades que agora falando sério, que o jogador, na nossa primeira ótica, numa câmera, nossa, gol legal. Que absurdo anular isso. Aí você pega uma outra câmera, que a câmera tá mais deslocada pra cá. Aí você fala, acho que mesma linha. Aí você pega uma outra câmera de um outro ângulo e você fala, cara, posição irregular. O que eu penso aqui, Renato, é o seguinte, na minha avaliação, vendo este lance, primeiro que é ridículo, tá? Essa imagem que você aproxima, toda pixada, toda torta, toda errada. E outra coisa, os caras, na minha avaliação, eles colocam a linha do VAR no braço do Caleri. O braço não faz parte. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Quando eles colocam o ponto, tá aqui no antebraço do cara, que isso não pode contar na Vai regra até do a futebol. manga, que seria a manga da camisa. Mas tive a impressão que tava meio aqui com a imagem tão pixada, tão ruim. Se eu tivesse que cravar, na minha avaliação, eu daria esse gol. Agora, se eles me mostrarem, nas próximas horas, uma outra imagem que possa ferir com segurança, ok. O que eu acho aqui? A Premier League, que é uma referência, eles utilizam da ferramenta que a UEFA, na Liga dos Campeões da Europa, vai utilizar, que é o impedimento semiautomático. É isso que tem que ser feito. Semiautomático. Os clubes pagam o Se fosse VAR. automático, já seria uma desgrama. Mas, agora Ronaldo, é semi. os clubes pagam o VAR, sai do bolso dos clubes. A CBF ela é tão covarde em relação a esse ponto que faz com que os clubes paguem esse auxílio, essa ferramenta que é importante, só que não deu certo no futebol brasileiro. Na minha avaliação, ou muda isso, ou vai continuar essa várzea cada temporada. Dedê, já repete sua opinião também. Mas eu não entendi a dele, porque ele não falou louco. assim. Ele não falou. Eu não entendi a dele. Não, ele daria o gol. Ele daria o gol. Mas se gol. daqui a pouquinho mostrar a imagem, vai falar que você tem que decidir. Ela te perguntou, irmão, você daria o gol? Pra ele, a Você imagem daria o não é gol? conclusiva. Você daria o gol ou não? Denilson, Eu daria o gol. Pra mim, gol legal, se- mesma linha. Se Pra me mim. mostrarem uma outra imagem, como já me foi mas se mostrado. mostrarem, pô, você tem que falar o que ela tá te perguntando agora. Acabei irmão. de responder, Se é eu 6 daria o horas gol. da tarde, Eu igual o cara falei, falou, eu daria o Paralaxe da 16h50. Ali é São 10 pra 5. Sabe irmão. por quê, Dena? São 30 câmeras numa 16h50 transmissão. pra mim é 10 pra 5. Gente, isso é uma informação. Bom, o Salve Espírito estava aqui semana passada e ele falou, são 30 câmeras envolvidas numa transmissão de um jogo de futebol. O árbitro não tem acesso às 30 gol câmeras. pra você? Nós vimos 3 câmeras aqui. Mesma e as linha. outras 27? Mesma linha, gol. Eu não sei. Hoje, gol. Hoje, amanhã é sábado. Se daqui já 3 sabe, horas então o beleza. CMM, Pra mim, gol, Leirão. mostrar uma outra imagem, eu vou voltar atrás, Pra mim, mesma linha e gol. Tá bom, pra mim gol também nessa imagem. Aí, pronto. Ô, Rei, rapidinho agora, falando sério o que eu penso, pra mim a arbitragem brasileira, no modo geral, cara, parece que eles não gostam de gol. A impressão que eu tenho é essa, eles não gostam de gol. E os caras que erravam em campo, hoje erram no VAR. O VAR é uma tecnologia, só que é traçada por seres humanos que erram. São falhos, isso é um fato. Bonito esse. Não, o ser humano erra, é falho. E pra mim, quando ele vai traçar a linha, numa imagem completamente, tipo, a gente tá em 2024, uma imagem péssima, de qualidade péssima, assim, quando dá o zoom, pra mim ele traça a linha no braço do Caleri. E é um lance de mesma linha. Sempre no futebol, antes do VAR, isso foi mesma linha. Um lance desse a gente já tá falando aqui, pô, mesma linha, hein? Mesma linha. Agora com o VAR ele traça uma linha imaginária ali, pra mim tá errado. Pra mim o procedimento, no modo geral, tá errado. Rona, qual é a sua opinião? Eu queria mostrar a imagem se o Charlie me deixar, Charlie, no telão, vou mostrar porque que eu penso que pra mim está impedido. Por quê? Vai lá. Vou mostrar, porque a imagem, a gente não pode brigar com a imagem, tá certo? A imagem, cadê? Aqui, volta aqui. Primeira coisa pra vocês, o que eu vi. Eu assistindo o jogo em casa. Sem
torcer pra ninguém. Eu vejo a linha. Porque essa linha aqui pra mim não vale. Pra mim o que vale é aquela lá, Charles, seu cavalo. Aí. Essa aqui é a linha da entrada da área, aqui é o círculo lá, pá. Isso aqui eu me baseio muito por isso aqui, ó. Isso, quando eu vejo o lance. Aí eu vejo aqui os pés aqui, ó. Praticamente que próximos aqui. Então eu faço essa medida aqui. Tá certo? Pra mim tá igual aqui. Aí você vê o corpo. Eu vejo a linha, o pé e o corpo. Então aqui pra mim tá impedido. Por quê? Porque ele está em pé aqui, está próximo os dois aqui. E o corpo dele está mais estendido, então ele está à frente. Para mim, impedimento acabou, pronto. Pode passar o caso, doutora. Mano, olha a mágica que ele fez. Leia relato. Alguém quer... Não, Leia relato. Não, eu me Impedido, Dourado, irmão. Nem ela se... Nem ela... Eu me Três recuso, fatos que para mim, o impedimento... eu prefiro Passa o passar caso, a palavra doutora. para Everton Guimarães, para que ele se manifeste também. Everton, completo de novo, boa mano. tarde para você. Quero saber se você daria esse gol ou anularia o gol, como foi feito em campo e pelo VAR. E aí, Everton? Tá, parece que meio nervoso. Tá bravo. Então, Renata, em primeiro lugar, realmente a isenção e imparcialidade, quer dizer, imparcialidade não existe, é isenção, porque se eu emito uma opinião, obviamente que eu estarei sendo parcial. Vamos lá. Eu também estou com o Capelanes e o Sgarbinho na questão da linha traçada. Não faz, para mim, nenhum sentido, Renata, mas nenhum sentido mesmo, que com a evolução que nós temos hoje, no uso de ferramentas, que a gente ainda trabalhe com essa porcaria dessa ferramenta utilizada. Não é possível que com tanto dinheiro, que com um lucro absurdo que a entidade tem, aliás, as entidades têm, porque a ferramenta basicamente é a mesma que a Conmebol também usa e tal, não é possível que eles vão manter essa porcaria dessa imagem toda granulada e um negócio que até... Na verdade, o uso do VAR, em muitas situações, ele confunde muito mais que ajuda. Então não faz sentido continuar usando isso. E outra coisa, o cara que opera o VAR, como a ferramenta que ele usa é uma porcaria, sabe? Aquela chave de fenda sem ponta, que você vai ali e tenta e não vai, é isso aí. Eles vão ficar fazendo e vão gerar ainda mais dúvida na cabeça da gente. Traçou a linha no braço do Calleri, não no ombro. Outra coisa, que benefício o Calleri teve no lance é uma outra discussão, eu sei. Então, a linha foi mal traçada porque a ferramenta é uma porcaria. E, de certa forma, acabou anulando o gol. Para mim, gol, como diria o mestre Cafunga, barra limpa. Gol legal, mas a ferramenta é uma porcaria, a verdade é essa. Ó, e só para finalizar, eu já dei minha opinião, mas vou repetir. Eu não tenho nenhuma imagem de todas essas que foi mostrada aqui, nenhuma me convence de que o gol que o Calleri estava legal, que ele estava em posição legal. Nenhuma. Nenhuma que eu olho aqui, nossa, mas aí traço na internet uma segunda, uma terceira, uma quarta linha, aí vai dar o zoom. Na verdade, a arbitragem em campo, ela deu impedimento. O Bandeira deu impedimento, na hora. O VAR checou e chegou à conclusão de impedimento. Então, se fosse uma imagem clara, escancarada, nossa, que erro grotesco. O Denilson fala em mesma linha, o Sgarbi fala em absurdo. Não, isso é porque é o time deles. Nenhuma imagem dessas é conclusiva de que o Calleri estava em posição legal. Então, eu fico com a arbitragem, porque dois árbitros, um em campo e outro no VAR, com mais uma equipe, chegaram a essa conclusão. E não é porque é o Inter, não vem, ai, a Renata fala isso porque é colorada. Não é isso. Porque é o que eu penso. Não é. Não. Eu poderia dizer que você falou isso porque você é São Paulino. Eu não tô dizendo isso. Mas eu posso dizer que você falou. Ela não pode dizer. Mas eu posso dizer que vocês estão achando porque vocês são São Paulinos. Eu achei que vocês iam falar que o goleiro Fabrício do Inter arrebentou. Ele teve duas grandes oportunidades, que o cara tem 38 anos, que o cara jogava no Nova Iguaçu, tava na Série D, que o cara chegou na final do Paulista e que o cara impediu que o Lucas abrisse o placar. E ponto. Ninguém fala nada. Querem falar de um lance que não tem nem conclusão. Eu fico indignada. Eu fico indignada. É só uma coincidência. Indignado. E é o seguinte, eu quero chamar agora, não o Subeldia, eu quero chamar o Rubeldia. Vai? Esqueci de um cara aqui, ó. Quem? Luiz Rubeldia. Meu Deus. Rubeldia? Rubeldia. Que é... Rubeldia não.
Deixa eu falar. Aí parece um Bel. Luiz Rubel Dia. Rubel Dia? É, o Z vira R em espanhol. O Denilson me ensinou isso. Não, você vira S. O Z vira R em espanhol. O Denilson me ensinou isso. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Eu só tô com uma dúvida. Meu nome é Ronaldo ou é Zunaldo? Eita! Com essa mudança de letra. Zunaldo ou Zonaldo? Agora eu só vou te chamar de Zonaldo ou Zunaldo. Zunaldo é difícil, hein? Como é isso? Rubel Dia, Rubela? Mas a culpa é do Denilson. Denilson que me quê? ensinou, porque foi o Denilson que me ensinou isso, entendeu? Ensinou Ele errado. tá falando que Também você foi escolher o Denilson como professor. Não dá, mas ele, eu morei anos na Espanha e tal, daí ele falou que o Z vira R, aí eu acreditei e... Capelanes, ajuda. Não, sem comentários, Ajuda né? seu amiguinho. Eu sou pardal. Meu filho tá demais. Agora, gente, falando sério, por mais que o mando, que não era bem mando do Inter, era em Criciúma, eu considero um campo neutro, enfim, mas o São Paulo não decepcionou? O quê? É, pra mim decepcionou. Você tá louco. Pra mim decepcionou. O São Paulo foi melhorar em campo quando o Lucas foi pro meio. Que é algo que a única cornetada que eu tenho em relação ao Zubel Dia é a situação do Luciano tá jogando como meio campista. Eu não gosto. Eu prefiro o Luciano lá na frente fazendo gol, se é pra ele jogar lá na frente fazendo gol, e o Lucas pelo meio, flutuando. Ou se ele tá na ponta, podendo flutuar pelo meio. Porque ontem, no primeiro tempo, o Lucas foi sacrificado ali na ponta direita. Não, até ele ir pro Eu não meio, gosto. ele não jogou. Não jogou. E depois que ele foi pro meio, as duas melhores chances do São Paulo, as três melhores, foi com o Lucas ali cabeceando Mas e também dois quando ele chutes. foi pro meio, foi no momento em que, na minha opinião, o Inter cansou. Sim, que o também Inter acho. aí, o fôlego acabou acho. mesmo, essa preparação meio maluca que ainda tá acontecendo, essa falta de ritmo de jogo que o Inter teve aí por conta Mas o das que eu não enchentes. entendi, Rê, é que o Gilbertica, você tá agora criticando o Zubel Dia. Não. Pra mim é uma situação que ele tem que corrigir. É lógico. Mas será pra que o mim. São Paulo tava com a cabeça no clássico contra o Corinthians, é isso? Ah, não. Não? Tem que estar. Se não tá, tem que estar. Tem que estar, menino. O São Paulo tá com a cabeça no clássico, o Corinthians tá com a cabeça Vocês nas tiveram contas, tem que pagar. um êxito lá só. Agora vai ter que voltar. Mas quem venceu a última? Felizmente. A última impressão é a que fica. Leão, felizmente, o São Paulo tá com a cabeça no clássico, o Corinthians tá com a cabeça nas contas que tem que pagar. E na Série B também. Ah, vocês Série não B têm que vem aí. dívida, não. O Rames quer dizer que o Rames saiu fora porque vocês pagaram ele direitinho. Tá, o Cássio, Quer dizer e o que Cássio? não tem que pagar Cássio. o Detran, não. Cadê o Cássio? Não tem que pagar Ah, 800 entendi. conto. Cadê Quer o dizer que tá Cássio? tudo bem pra vocês. Cadê o Não tem Cássio? que pagar a mulher, não sei de quê. Não a gente tem que pagar o Detran, Tá e bom. vocês? Não, E o Ross? eu só quero saber Beleza. se tá tudo bem lá. Tá Ó, tudo eu bem. quero que É vocês só me isso. expliquem esse desempenho do São Paulo, mas vou pedir essa explicação também pro Everton Guimarães, porque ontem era um nessa, mãe. jogo pro São Paulo aproveitar, de repente poderia estar brigando ali pertinho da liderança, não é? E acabou tropeçando e vai ter que resolver a sua vida no jogo contra o Corinthians, Everton. Então, Renata, eu considero que o jogo contra o Corinthians, embora seja um clássico, o São Paulo chega muito mais inteiro, é favorito para ganhar. Agora, vamos lá. Por mais que o jogo não tenha sido, né, num Beira-Rio lotado, e aí é diferente, a atmosfera é outra e tal, eu até imaginei que ontem cairia a invencibilidade do São Paulo, sabe? Porque o Inter, por mais desfalques que tem e tal, o Inter é um time... se bem que tem tanta gente reclamando do Cudê, né? Tanta gente reclamando. O gordinho lá que, segundo ele, puteou ele. Então, mas eu achava que ontem cairia e acabou não caindo. E até o São Paulo ficou muito mais próximo de vencer o jogo. Agora, convenhamos, Renata, mesmo sendo um clássico, eu entendo que o Corinthians hoje é um adversário menos qualificado do que o Internacional. Para mim, o São Paulo é favorito